O cacau é um dos produtos mais valiosos do mundo gastronômico e a produção no Brasil terá uma grande transformação. Mais de 200 mil sacas de cacau já foram importadas da África do Sul só nesse ano e o preço do produto do cacau nacional despencou. E coloca os produtores em alerta. Hoje vamos trazer esclarecimentos e projeções futuras aí sobre a produção de cacau. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Vanusa Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. É um prazer recebê-la, Vanusa. Prazer é todo meu, muito obrigada por essa oportunidade, viu? Estou às ordens. Vamos explicar o que está acontecendo aí, né, no mercado de cacau, a chegada de 200 mil sacas de cacau importado da África do Sul ao Porto de Ilhéus, acendeu um alerta vermelho no sul da Bahia, isso ocorreu em janeiro, há especulações de que outros navios estejam chegando e com isso o preço do cacau baiano despencou para menos de R$200 a arroba, inviável para quem vive da lavoura. O Vanusa, o que explica a chegada de uma carga assim tão grande de cacau importado aí em Ilhéus e você já tem informação de que talvez outros navios estejam aportando no Brasil? A única explicação é o lobby da indústria pesado em cima das autoridades, em cima do Ministério da Agricultura, órgão este que deveria defender os produtores de cacau, nos coloca em risco, né? Não só essas importações têm impactado diretamente no preço do nosso produto, como também há um potencial risco de entrada de pragas e doenças africanas no nosso país através dessas importações. E isso nós já provamos, já mostramos isso em várias audiências públicas que nós promovemos na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa da Bahia, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e as nossas autoridades fecham os olhos para um problema gravíssimo que já está atingindo diretamente os produtores de cacau, mas tende a agravar cada vez mais. Você falou aí que chegaram 2 navios, né, com mais de 20 mil toneladas e tem um terceiro para a gente confirmar, mas assim, é um grande absurdo, porque a indústria está trazendo mais cacau do que ela precisa. Infelizmente, em 2021, a ministra Tereza Cristina liberou a importação de cacau sem nenhum controle fitossanitário. Falamos isso e já provamos nessas audiências públicas que fizemos. Inclusive, a nossa última audiência pública, no dia 15 de outubro, está aí para todos quem quiserem, está lá tudo registrado na internet. O Ministério da Agricultura sequer mandou qualquer representante para nos contestar. Isso prova que o que nós estamos falando é verdadeiro. Então, é realmente um absurdo. O produtor de cacau está sendo massacrado pelas indústrias e com o aval das nossas autoridades. Ou seja, as autoridades a serviço da indústria, beneficiando a indústria, provavelmente a indústria acaba comprando mais barato esse cacau, não se sabe qual é a qualidade, qual que é a procedência. Já vamos falar da questão fitossanitária, que é muito importante, também uma preocupação dos produtores. Agora, enquanto vem essa importação, uma importação muito maior, muito mais do que é necessário, cai o preço do produtor. E aí? Como fica, Vanusa? Porque o produtor teve os seus insumos, teve os seus gastos para produzir o cacau e agora o preço cai, ele não vai conseguir fechar a conta, não vai conseguir pagar os gastos da produção? É uma luta totalmente desleal. E assim, veja, não só isso, o cacau resolve todos os problemas. Eu ouvi isso do senador Zequinha Marinho na primeira audiência pública que nós fizemos no Senado Federal, lá atrás, em 2023. E eu posso te dizer que nós temos, o cacau é uma das culturas que toda mão de obra é braçal. Então nós estamos ali promovendo o emprego, a renda e o maior de tudo, nós estamos preservando a natureza, nós estamos preservando. A Mata Atlântica só está de pé por causa do cacau.
Lá na Amazônia, o bioma amazônico, a preservação também por conta do cacau. Então, é um grande absurdo tudo isso que está ocorrendo. Então, nós não temos como planejar os nossos negócios, como você disse aí, nós temos uma empresa de céu aberto, então nós estamos vulneráveis ao clima, né? Nós estamos vulneráveis a toda a gestão financeira. Agora, como que a gente pode gerir os nossos negócios se hoje o valor é um e amanhã é outro que não paga as contas? Então, está todo mundo com a mão na cabeça. E essas indústrias estão promovendo deságios abaixo do preço de bolsa, em torno de 20, 30% do valor de mercado. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Porque imagina, tirar 20, 30% é tirar do sustento de 100 mil famílias produtoras de cacau. E com certeza, quando o produtor é prejudicado e só a indústria é beneficiada, o consumidor também é prejudicado, porque ele acaba pagando mais caro também pelo produto, né? Exatamente, mas o interessante é que nas gôndolas, né, de supermercados, o valor do chocolate continua altíssimo. Agora, quem está realmente na cadeia mais fraca, que é o que faz parte dessa cadeia mais fraca, que é o produtor de cacau, este sim não está conseguindo sobreviver. Então, o consumidor final lá, para eles, o chocolate continua muito caro. Vai chegar aí a Páscoa e vocês vão ver o chocolate lá nas alturas. Por conta de quê? Por conta de que eles estão olhando somente, eles estão diminuindo somente para o produtor de cacau. O consumidor continua pagando uma conta e alta. Então, está na hora de haver uma sensibilização de todo mundo, de consumidor, da própria indústria e principalmente das nossas autoridades para salvar o produtor de cacau, porque nós estamos morrendo, nós não vamos conseguir sobreviver. E com isso, os empregos, como eu falei, a preservação da natureza, está tudo em risco, porque a gente precisa sobreviver. Então, vai ficar plantando cacau sob o romantismo do dossel da Mata Atlântica, porque nós, por exemplo, o cacau no sul da Bahia é todo plantado sob o dossel da Mata Atlântica. Então, vamos continuar neste romantismo? E quem vai pagar as nossas contas? Como é que nós vamos sobreviver? Então, temos que ter uma alternativa. E aí, nessa hora, uma vez que a conta não está fechando, a gente também precisa tomar providência, porque a gente precisa sobreviver. Né? E aí, autoridades vão fazer o que conosco? Né? Então, é um grito, é um chamado às nossas autoridades a nos apoiarem, a nos ajudarem, porque está difícil. O Brasil precisa entender, conhecer a importância do produtor rural, a necessidade, a situação, né, as dificuldades pelos quais o produtor enfrenta aí. Nós temos o preço alto no supermercado. Tem que entender, o brasileiro precisa entender que não é culpa do agro, não é culpa do produtor, é a indústria que define o preço alto para o consumidor. E uma questão muito importante que a gente tem que colocar aqui, né, Vanusa, já citamos no início, a questão sanitária. O Brasil, ele tem uma das legislações mais rigorosas para produzir bem. A produção de cacau é sustentável, como você já colocou aqui, inclusive fica ameaçada a se prejudicar o produtor. Agora, a importação, ela é livre dessas exigências todas que o produtor brasileiro tem que cumprir. E se vem uma praga de fora, ela pode contaminar, inclusive, a produção nacional, porque é assim que as pragas chegam, né? Viajando de caminhão, de avião, de navio. Não tem lógica o que está acontecendo no setor do cacau. 3 grandes indústrias multinacionais ditando as regras aqui no Brasil com o aval das nossas autoridades. É uma vergonha o que está acontecendo com o setor do cacau. Eles mandam e desmandam em todas as regras, inclusive a fitossanitária, como você citou aí, né? Lá na África, nós sabemos, os países que são os grandes produtores de cacau, como Costa do Marfim e Gana, têm grande incidência de doenças e pragas que podem dizimar a produção aqui no nosso país
E detalhe, nós estamos lutando contra uma praga chamada vassoura de bruxa e tem quase 4 décadas. E durante essas 4 décadas, sequer o Ministério da Agricultura conseguiu erradicar. Agora veja o tamanho da irresponsabilidade de trazer cacau de áreas que são inundadas de pragas e doenças sem controle fitossanitário. E isso eu repito, já provamos nas nossas audiências públicas que essa importação está irregular. E mesmo assim, o governo insiste em trazer o cacau sujo, proveniente de trabalho análogo à escravidão, até mesmo tráfico de crianças, totalmente diferente da nossa legislação aqui, né? Mas mesmo assim, com o aval do governo federal e com a autorização do Ministério da Agricultura, repito, que iniciou lá atrás no governo gestão Bolsonaro e que se mantém no governo Lula, e eles sabem de tudo o que nós estamos denunciando, porque se nós buscamos a documentação junto ao Fala BR, é, pedindo ao Ministério da Agricultura, então peraí, se eles têm essa documentação e nós temos este conhecimento porque estudamos toda essa documentação e denunciamos, então eles não são ingênuos, eles não são inocentes, eles sabem muito mais do que nós. Inclusive, temos dificuldade de acessar, às vezes, documentos que nós solicitamos para eles. Então, ou seja, não tem inocente, né, dentro do Ministério da Agricultura. Então, por que continuar com essa importação da forma como está? Se existem erros, existem irregularidades. Só para você ter uma ideia, a Tereza Cristina mandou uma única pessoa para poder fazer um relatório técnico lotado de erros e irregularidades, e o ministro Fávaro agora me disse na última audiência lá com o governador da Bahia, que eles mandaram agora, desta vez, 2 pessoas, só que lá são milhões de hectares, para fiscalizar 2 pessoas. E, enquanto isso, pode continuar trazendo cacau africano, sendo que eles estão ainda avaliando. Claro que nós não somos trouxas, nós sabemos que tudo isso é para ganhar tempo, para que, enquanto isso, os navios cheguem no Porto de Ilhéus para abarrotar os armazéns, os estoques das moageiras. Isso é claro para mim, né? Então, é uma vergonha o que o produtor de cacau tem passado, é humilhante o que nós estamos vivendo hoje, diante de tantas irregularidades. Uma ou duas pessoas não são suficientes realmente para fazer essa vistoria aqui, esse acompanhamento, como a Vanusa colocou. Não importa se é governo A ou B, o que chega a ser a conclusão, que é o sistema, né? As grandes indústrias participam do sistema, elas corrompem as autoridades independentemente de governo para prejudicar o que é certo, para prejudicar o agro e só para atender aos interesses deles. E cadê os pseudos ambientalistas, as ONGs, os defensores dos direitos humanos para investigar aqui essas denúncias do trabalho escravo, da mão de obra infantil? Lá na África pode. Aqui no Brasil, qualquer desculpa, qualquer suspeita de irregularidade cai matando, nem investigam e as manchetes já tomam contas aí da velha imprensa. Falando aqui da qualidade, Vanusa, até houve denúncia de mau cheiro, né? Nessas cargas que chegaram aí, possível baixa qualidade. Foi confirmado esse tipo de denúncia? Olha, é o seguinte, a IN 125, que é a instrução normativa que rege a importação de Costa do Marfim, a ministra Tereza Cristina foi muito habilidosa para proteger as indústrias, e nessa normativa não se fala o tipo de cacau que se traz de Costa do Marfim, se é tipo 1, se é tipo 2, se é tipo 3, se é fora do tipo. Então, a qualidade está a cargo das indústrias. Então, não há o que elas estão de forma legal
trazendo o cacau que elas querem de Costa do Marfim. Então, não há, como disse, não há uma irregularidade por conta das indústrias. O que está irregular é a normativa. Então, nós não temos como fazer nada perante isso. Então, foi tudo muito bem armado, né? Foi tudo muito bem articulado para favorecer as indústrias moageiras. Os jornalistas da Oeste se orientam basicamente por duas frases: ver as coisas como as coisas são e contar o caso como o caso foi. A Vanusa fez um apelo aqui para o brasileiro atentar-se ao rótulo. O consumidor precisa criar o hábito de ler o rótulo. A gente sabe que o cacau, que o chocolate faz muito bem para a saúde, inclusive, mas de acordo com a porcentagem do cacau no produto. E agora o chocolate tem tudo menos cacau. E o consumidor também pode correr até risco com um produto desses no mercado, né? Quando a gente fala, o agro não é tóxico. O agro precisa usar o defensivo, ele precisa se defender dessas pragas. Agora, a indústria, ninguém fala que a indústria é tóxica, né? Se tiver algum problema e algum resíduo, né, de algo que pode contaminar algum produto, essa responsabilidade está na indústria. Exatamente, é uma vergonha, não é? É vergonhoso ser produtor de cacau, chega a ser desanimador. Veja, nós estamos indo a Brasília com frequência pedindo para que esse PL 1769 torne-se lei rápido, porque já foi finalizado lá no Senado ano passado e agora nós estamos na Câmara dos Deputados. Mas e o lobby da indústria em cima de tudo isso? Porque eles não querem que isso vire lei, né? Então, é o que eu falei aqui, tudo é para a indústria, o produtor de cacau está penalizado em tudo. E o consumidor também, porque isso é uma questão de saúde pública. O nosso cacau, a fruta cacau, ela é benéfica para a saúde, ela não é maléfica. E o que eles vendem nas gôndolas é tudo menos cacau. Então, consumidor, o apelo, repetimos, é importante vocês que estão nos assistindo agora, atentar-se aos rótulos, verificar lá que tem lá o nosso market cacau, mas de cacau não existe nada e o preço continua elevadíssimo. Então, nos ajudem a romper tudo isso, porque isso aí é uma questão social, como falei, e os nossos governantes que já têm aí um SUS lotado, já temos muitos problemas, né, de saúde, é importante, questão de diabetes, questão de pressão alta, enfim, e esses produtos, gente, colaboram para tudo isso. Então, é importante, nós estamos, chama atenção para, novamente, consumidor, fique atento às rotulagens, fique atento ao que as gôndolas de supermercados estão promovendo aí com esses chocolates, que, na verdade, não é chocolate, ali é o doce do chocolate, cheio de emulsificantes, edulcorantes, cheio de substitutivos para a matéria-prima do cacau. E, claro, diante desse cenário, Vanusa, acaba comprometendo a imagem também do cacau brasileiro, que é reconhecido aí no mundo, né, pela qualidade, como já colocamos aqui. Muito chocolate suíço, que tem fama, é feito com cacau aqui do Brasil. Essas três indústrias que você colocou que dominam o mercado de chocolate no Brasil, elas compram o cacau brasileiro ou só importado? Eles compram o cacau brasileiro e eles são responsáveis por 97% da compra de cacau no Brasil, que é a Barrica Libu, a Cargill e a Ofai, Holan, né? Eles detêm a compra de 97% do cacau produzido aqui no Brasil e também no mundo. Então, a gente não está falando de pouca coisa. A Cargill, por exemplo, o faturamento da Cargill chega a ser maior do que muitos países
né? Então, não é pouca coisa. E eu costumo dizer, viu, que é uma luta do bem contra o mal, o que a Associação Nacional dos Produtores de Cacau tem feito, porque é uma coisa assim absurdo o que a gente vê, o que a gente observa na Câmara dos Deputados, quando a gente vai conversar com esses deputados, senadores, próprio do Ministério da Agricultura. Para vocês terem uma ideia, nós estamos tentando uma audiência com o ministro Fávaro, depois desta que eu citei, 18 de janeiro de 2023, e eles não querem nos atender. Isso através de pessoas influentes do governo, senadores, deputados, e só estivemos com ele agora na semana passada, porque o governador Helder Barbalho, do Pará, nos levou. E quando nós solicitamos voz nesta audiência, eu tive que levantar e me direcionar ao governador do Pará, para ele me dar voz, para eu poder falar. Então, assim, é a luta do bem contra o mal, não tem outra explicação. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Vamos interromper aqui brevemente a conversa com a Vanusa Barroso, da Associação dos Produtores de Cacau, para atualizar uma informação. O governo suspendeu temporariamente a importação de cacau da Costa do Marfim. Depois de fazer o estrago, né, Frederico? Teve o bom senso, mas só que temporariamente. Tomara que esse temporariamente aí seja para sempre, né? Nós temos que avaliar o seguinte. Hoje existe no mundo uma deficiência no consumo e no fornecimento de cacau consequentemente. Então, hoje, o grande dilema é que indústrias estão utilizando o famoso sabor chocolate, essências que não são chocolate, etc., ou que remetem ao chocolate, mas que não são baseadas no cacau. E hoje você tem preços do cacau aí bastante altos. E nós temos visto aqui no Brasil um investimento muito grande na implantação de lavouras de cacau altamente tecnificadas, irrigadas, em regiões como a Bahia, em regiões quentes, né, que tem a condição edafoclimática correta, adequada para o cacau. E lembrando que quando a gente faz um cultivo desse mais elaborado, mais tecnificado, a produtividade aumenta bastante e você deixa de ter aquela agricultura rudimentar que é o que a gente encontra na África hoje, né? Então tem que tomar o cuidado
para que quando essas lavouras entrarem em produção, a gente não ter superprodução e os preços irem lá para baixo, né? Nós tivemos aí aquele caso terrível da vassoura da bruxa na Bahia na final da década de 80, né? Começo da década de 90, e aquilo ali foi um problema trazido por pessoas ligadas ao PT e à esquerda que trouxeram a praga da região amazônica. E o produtor brasileiro ele segue uma legislação tão rígida, tão rigorosa, e aí quando vem de fora, vem de qualquer jeito, sem fiscalização, comprometendo a agricultura brasileira. E depois que uma praga se instala aqui, para acabar com ela é muito difícil, né? Você tem dois aspectos. Você tem o aspecto fitossanitário, que é esse que você acabou de citar, e você tem um aspecto que aconteceu agora no ano passado, que nós tivemos aí várias notícias, né? Onde foram encontrados contaminantes no cacau em empresas famosas, né? Como Nestlé, como a Lindt, como tantas outras produtoras de chocolate da Europa, né? Que adquirem essa matéria-prima preferencialmente, normalmente na África, que não tem, na verdade, nenhum controle sobre o que você utiliza de produtos na lavoura, sobre como são feitos os tratos culturais, sobre se os produtos que estão sendo utilizados estão numa lista de produtos perigosos para a saúde ou não, e como o preço estava muito alto, acabaram comprando não aquilo que é produzido dentro daquelas características, mas aquilo que tinha, aquele volume de cacau que tinha. E aí aconteceu de acharem contaminantes nesses chocolates. Então, no Brasil, que já tem um sistema produtivo extremamente regulado, apesar de falarem exatamente o contrário, o Brasil tem um sistema muito regulado na questão de utilização de defensivos. Eu creio que quando a gente tiver a nossa produção de cacau marchando num ritmo contínuo, né, nós vamos ter um produto de muita qualidade e será mais um mercado que o Brasil vai dominar aí para fora. Mesmo com a suspensão, a importação prejudicou muito os produtores. Vamos continuar o nosso papo com a Vanusa. Como estão os produtores de cacau nessa situação que já vem aí pelo menos há uns 6 anos, nesse volume de importação cada vez maior? E não consegue aí recuperar o seu preço, não consegue competir com o cacau importado com preço aí bem abaixo. De 2024 para 2025, eles importaram 25 mil e alguma coisa, e em 2025 já pularam para 42 mil e alguma coisa também. Ou seja, um aumento de 64,21% de um ano para o outro. Então, imagina, nós produtores de cacau estamos em total desespero. Por quê? Como falamos, são 3 grandes multinacionais que detêm a compra. É um mercado oligopsônio, onde 3 grandes multinacionais compram para 100 mil famílias produzirem. Então, nós ficamos na mão deles. Né? E o governo não incentiva cooperativas, agroindústrias e etc. São poucas, né, para poder tentar um controle de mercado, de preço de mercado. Então, assim, nós estamos vulneráveis aos mandos e desmandos dessas 3 grandes indústrias. Então, o clima de desespero e caos está instaurado. Hoje, o cacau está batendo na casa de R$160. Então, não há o que fazer. Vai aumentar a violência, vai aumentar o desemprego, não vai haver sucessão familiar nas propriedades. É um clima... acabou a cacauicultura brasileira. Eles conseguiram acabar com a cacauicultura brasileira. Vanusa, muito obrigada pela sua participação, por informar aqui ao público o que está acontecendo. O canal está aberto, vamos acompanhar aqui, precisando da gente, pode chamar aqui, aciona, e tomara que você venha com boas notícias. Querida, muito obrigada por este momento, por essa oportunidade, tá? Sim, nós somos brasileiros, né?
e não desistimos nunca. E é a esperança que nos move. Então, esperamos sim ter dias melhores para o nosso setor, mas no momento nós pedimos muita ajuda de vocês, mídia, para divulgar, para falar do nosso tema, que é tão importante, né, para o nosso país, para o mundo, porque afinal o cacau, como falei, resolve todos os problemas e um deles é o problema ambiental, né? Então, esse problema é de toda a sociedade, deve ser abraçado por todos. Muito obrigada. É isso mesmo, você que nos acompanha aí, sabendo dessa situação, com informação e conhecimento, pode fazer diferença, porque é você que tem o poder de compra e do voto. A força do agro é o Brasil que dá certo.